Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos que joguei no mês anterior. E, como sempre, vamos falar sobre os jogos que eu joguei durante maio de 2025, que já tinha jogado em meses ou anos anteriores. Vamos falar também sobre os jogos que eu joguei pela primeira vez em maio de 2025 e finalmente vamos fazer um destaque de um jogo que eu achei por bem fazê-lo. E como sempre, vamos às continhas. E vamos começar com os jogos jogados, as partidas totais jogadas, e foram 36 partidas jogadas. É isso, até foi uma boa quantidade de jogos jogados. Dessas 36 partidas, desses 36 jogos jogados, 31 deles foram de jogos todos diferentes. E desses 31 jogos diferentes, 22 deles já tinha jogado anteriormente e 9 deles joguei pela primeira vez em maio de 2025. O que não é nada mau para um mês sem uma LeiaCon ou algo que o valha de outra convenção qualquer. Portanto, sem dúvida, 9 jogos novos. Muito bom. E como sempre, começamos com os jogos que joguei em maio de 2025, mas já joguei em meses anteriores. E o primeiro é Marvel Mayhem ou Marvel Chaos. Este é então um jogo de cartas super simples da Hasbro, onde o jogo base, assim se possa dizer, vai ter 4 personagens e é um jogo de tipo 1 vs 1, ou se houver mais do que 2 jogadores, todos contra todos. Outro jogo que veio à mesa e há muito tempo, anos, que não jogava, é o Shadows over Camelot. Este é um quase clássico jogo cooperativo sobre as lendas arturianas, onde cada jogador vai ser um cavaleiro da Távola Redonda, inclusive é o Rei Arthur, e vão fazer vários tipos de missões. Com uma maior contagem de jogadores existe um traidor, com 2, 3 jogadores não é aconselhável fazê-lo, mas muito divertido. Seven Wonders Architect, o irmão mais novo, assim se possa dizer, ou o irmão simplificado do Seven Wonders, é um jogo muito divertido onde vamos construir a nossa maravilha e esse é o principal objetivo. Outro jogo também familiar é o Alhambra ou Alhambra. O Alhambra é então um tiling também já clássico, quase um intro, um pouco esquecido, mas na altura que eu comecei a jogar o Alhambra era um dos intros mais conhecidos, juntamente com o Catan e com o Carcassonne e com o Ticket to Ride. Art Society. Este jogo basicamente todos os meses tem vindo à mesa porque é um jogo muito bom, um tiling onde vamos adquirir peças, tiles representativas de quadros para colocarmos na nossa parede do nosso estúdio e pontuarmos os vários quadros de vários tipos de acordo com a quantidade ou o valor de cada um deles. Barren Park. O Barren Park é um jogo que também há um pouco tempo que não vinha, é um tiling muito divertido de peças Polymino, onde nós vamos construir o nosso parque natural com ursos. O outro foi o Biblios. O Biblios é um jogo super simples também, um filler, assim se possa dizer, onde nós vamos ter cartas representativas de volumes escritos e vamos tentar adquiri-los para então colocá-los na nossa biblioteca. Carcassonne e Carcassonne Salsicha, estes dois foram também jogados, um clássico, né? E sendo o Carcassonne Salsicha um dos meus favoritos em termos de twists, gosto muito do Salsicha. Cartographers, outro jogo que constantemente a cada mês vem um excelente flip and write, onde vamos construir o nosso mapa de um mundo de fantasia de acordo com as cartas que vão saindo e de acordo com vários tipos de objetivos de pontuação a cada uma das eras. Outro jogo foi o Earth. Este é então um tableau building muito divertido, onde vamos criar o nosso ecossistemas de fauna, não fauna, mas mais flora e tipos de terrenos. Forest Shuffle, outro jogo que
constantemente, a cada mês vai à mesa até mais do que uma vez, porque é um tableau building também muito simples, onde vamos criar a nossa floresta, começando pelas árvores, e depois cada árvore vai poder ter cartas que vão ser colocadas à esquerda, à direita, por cima e por baixo. Francis Drake. Este é um jogo que eu também não jogava há anos e é um jogo divertido, onde vamos ser corsários ao serviço da coroa de Inglaterra para fazer aquilo que os corsários faziam, que era assediar Espanha, barcos espanhóis, fortalezas espanholas. É isso mesmo. É um jogo divertido, com uns mecanismos muito interessantes e simples, com uns componentes fabulosos, de luxo mesmo. Harmonies. Harmonies é então um jogo que saiu agora em maio, princípio de junho, final de maio, pela Mebo Games, e para fazer a review, para fazer o coisa, joguei-o novamente porque já tinha jogado. Outro jogo foi um Mysterium. É verdade, há muito tempo que já não jogava Mysterium, não foi há anos que eu alguns jogos destes, mas há um bocado de tempo que não jogava Mysterium. É um derivado do Dixit, também totalmente cooperativo, onde um jogador vai ser o fantasma, os outros jogadores vão ser detetives para tentar descobrir quem matou o fantasma, onde matou e com que arma é que matou. Muito bom. Outro jogo foi o Okavango. Este é um jogo da dupla Kramer e Kisling, um jogo pouco conhecido dessa dupla, mas é um jogo divertido de fazermos grupos de animais com vários valores para preenchermos locais de bebedouros, de rios. É um jogo divertido, nada de especial, mas divertido. Outro jogo foi o Santiago de Cuba. Eu gosto muito deste jogo. É um jogo simples, um jogo de rondel, onde nós vamos andar nas várias lojas, assim que se possa dizer, de Santiago de Cuba, para adquirir vários tipos de recursos, trocar alguns recursos por outros recursos, utilizar várias ações especiais nos edifícios para depois exportarmos esses recursos primários ou transformados nos barcos que vão aparecendo, esses 7 barcos vão aparecendo durante o jogo, que requerem determinados tipos de recursos num determinado número. Muito, muito bom. Outro jogo é um dos clássicos modernos iniciantes, que é o Splendor. Este jogo de vez em quando aparece. Joguei durante tanto tempo ao Splendor que vem só de vez em quando. Não é todas as vezes que eu jogo ao Splendor, mas continuo a gostar deste jogo de adquirir cartas para pontuar. Outro jogo que também foi à mesa foi o Stone Spine Architects. É isso mesmo, o Stone Spine Architects é um jogo que traz um tema que eu gosto bastante, que é criar masmorras utilizando cartas, e cada carta vai ter tesouro, pode ter tesouros, monstros, armadilhas, e pode ter ligações para as outras cartas, e vamos fazer 4 linhas de quartos de masmorra para depois pontuarmos com vários tipos de objetivos pessoais, globais, etc, etc. Muito, muito bom. Outro jogo também já é um clássico introdutório, um clássico party game, e é o Sushi Go. É verdade, Sushi Go, quando há jogadores que nunca jogaram ou que jogam muito pouco, super ocasionais, Sushi Go é ótimo para ensinar drafting, para ensinar a jogar cartas, fazer 7 cartas. É sempre muito divertido. O outro foi o Power Hungry Pets. É verdade, este é um jogo mandado agora aí há uns 2 ou 3 meses atrás para as lojas pela Mebo Games, nos animais sedentos, ou gatos sedentos de poder, ou gatos famintos de poder. Pronto, na verdade está aqui, foi a primeira vez que joguei, mas está aqui porque eu já joguei este jogo. Na verdade é um love letter, mas com o tema do Exploding Kittens. É isso mesmo, é um love letter. E finalmente outro jogo que é um híbrido entre já joguei e ainda não joguei. Porquê? É o Darwin's Journey, é isso mesmo. Na verdade, em maio de 2025 é a primeira vez que eu joguei ao jogo em formato físico. Mas já joguei este jogo várias vezes em formato digital, seja através do Tabletop Simulator, seja através do, quando ele saiu depois, no Board Game Arena. Portanto, já joguei este jogo várias vezes, mas esta foi a primeira vez que joguei em formato físico e continua a ser um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. É isso mesmo, é um jogo fabuloso, um worker placement de
ações encadeadas, exploração de ilhas que vão nos deixar fazer mais coisas. É um jogo fabuloso que eu adoro muito, muito, muito. Sem dúvida um dos meus jogos favoritos de sempre. Depois de falarmos sobre os jogos que eu já joguei em maio de 2025, já tinha jogado em meses anteriores, vamos falar sobre os jogos que eu joguei pela primeira vez em maio de 2025. E vamos começar com o Fit to Print. É verdade, este é um jogo que tem uns lives de Galaxy Trucker. Vamos já explicar. Então, o Fit to Print é um jogo onde nós vamos criar jornais. Vamos criar 3 jornais adquirindo peças de anúncios, fotografias e artigos. Os artigos vão ter também 3 tipos de 3 tipos, os rosas, os azuis e os verdes, e também podem ser artigos felizes e artigos tristes, se posso dizer. Estes vão ser colocados à volta de fotografias que requerem uns aos outros para pontuar essas fotografias. Essas fotografias então vão dependendo dos artigos que têm à volta que vão pontuar, e os anúncios vão dar dinheiro, porque no final do jogo o jogador que tiver arrecadado menos dinheiro pelos anúncios, isto é, ter colocado menos anúncios que os outros, nem é elegível para pontuar, o que é muito chato. Portanto, e o jogo, porque é que tem uns lives de Galaxy Trucker? Porque é um jogo em tempo real e onde nós temos uma pilha enorme de peças e vamos virando as peças, não gostamos, deixamos lá, viramos peças, não gostamos de ir lá, e depois, ou então trazemos se gostamos dessa peça, trazemos para a nossa secretária, para depois começarmos a construir, a maquetar o nosso jornal. Vamos fazer o jornal de sexta, de sábado e o jornal de domingo. E o de sexta é o menor, e depois é o sábado, e depois o domingo é o jornal maior. Isto é, que pode ter mais espaço para se colocar as várias partes do jornal. O que é que eu gostei mais, o que é que eu gostei menos neste jogo? Eu gostei mais do tema. Eu gosto desta parte, desta coisa de maquetar um jornal. É divertido. Gostei das várias formas de pontuação, não só pelas fotografias, como pelos tipos de artigos, como o próprio artigo central ou peça central faz com que modifique as regras do nosso jornal, ou então pontue de formas diferentes. Gostei desse formato. Gostei também de ter esta parte dos jornais cada vez serem maiores, portanto isto vai modificando um bocadinho. Gostei do tipo de adquirir peças, mas por essa parte do adquirir peças em tempo real também traz um pouco aquilo, pode ser um bocadinho exacerbante, porque há muitas coisas que temos que pensar ao mesmo tempo, e a primeira vez que se joga então é pior ainda. A segunda vez que joguei consegui mais ou menos pensar naquilo que queria fazer, mas com 5 jogadores como joguei a primeira vez e ter que pensar que cores de artigos é que queria, e se os anúncios que queria, o número de notícias boas e notícias más que tinha que ter, porque nós temos que ter um balanço entre notícias boas e notícias más, caso contrário vamos perder pontos de acordo com a diferença desse balanço. Portanto, muita coisa a pensar ao mesmo tempo que estamos a tentar fazer o melhor possível, termos um jornal o mais possível balanceado, o que nos fornece mais dinheiro, o que nos dá mais pontuação. Sem dúvida, é um jogo muito divertido, que eu gostei. Tem esta parte de tempo real e que pode ser um bocadinho ansiogénico, pode causar um bocado de ansiedade, porque muitas coisas a pensar, tentar tirar peças e usar peças, etc, etc. Mas é um jogo divertido, sem dúvida. Se gostam de jogos em tempo real, gostam de tipo Galaxy Trucker, é um ótimo jogo para vocês também. Outro jogo que joguei foi o Flow. É verdade, este é um jogo baseado no filme Flow, sobre um gatinho e sobre animais. É um jogo super simples, um jogo introdutório, assim se possa dizer, onde é um jogo cooperativo, onde nós vamos ter peças que vão fazer caminhos, e esses caminhos vamos tentar fazer com que há 4 animais em cada um dos cantos do tabuleiro, e nós vamos tentar fazer com que os animais consigam chegar até ao barco para, certamente, fugir, não vi o filme, para fugir ao flow, para fugir
à inundação. Portanto, e vêm ondas que acabam com as peças e destroem as peças e temos que reconstruir os caminhos, e o jogo termina quando conseguimos unir os 4 animais, fazer caminhos ininterruptos até ao barco para cada um dos 4 animais. Coisa que eu não gostei, é um jogo demasiado simples, mesmo para vencer foi simples, também muito envolvido na sorte. Coisas que possam interessar às pessoas é, se gostaram do filme, e se têm filhos ou se tiverem crianças que jogam com crianças, é um jogo simples de ensinar, simples de jogar, que não é muito difícil de vencer. Portanto, acho que é para essas pessoas. Caso contrário, não me parece. Outro jogo que também parece quase para crianças, mas não é bem, é o Happy Mochi. É isso mesmo. Isto é um jogo com umas ilustrações muito fofinhas de mochis, aquela sobremesa japonesa, mas na verdade não tem nada a ver com isso. É um jogo de cartas e é um card sharing, como já há vários aí, onde nós vamos ter uma mão de cartas, não podemos modificar a mão de cartas e vamos ter que jogar pares de cartas para o centro da mesa. São logo colocadas 2 cartas que vão somar, vão ter, tipo, vai ter uma série unidades e outras uma vai ser a dezena e outras unidades. Nós temos que jogar 2 cartas, uma como unidade, outra como dezena, para ser superior ou inferior, dependendo de qual é, se estamos a fazer ascensão ou decrescimento dos valores. E nós queremos nos livrar das cartas o mais rapidamente possível. As cartas também vão fazer, algumas delas têm ações especiais que vão serem desencadeadas quando são jogadas, como por exemplo fazer ascender para descender e vice-versa, como podemos colocar uma carta de lado tirando-a da nossa mão, como podendo obrigar nós ou alguém a biscar uma carta, etc, etc. Temos essas coisas, e esse é o objetivo, ver-nos livre de cartas o mais rapidamente possível, com também o twist de não podemos modificar a mão que nos é dada, portanto as cartas têm que ficar naquela posição, mas é um jogo divertido, tem fofinho, assim se possa dizer, para quem gosta deste tipo de card sharing. É divertido. Outro jogo que joguei foi o Red Dog Junction. Se querem saber um bocadinho mais sobre este jogo, podem ver os vídeos que eu coloquei no canal. Estão todos em inglês, mas certamente não terão dificuldade em fazê-lo. Mas pronto, rapidamente, é um jogo de pick-up and delivery, card playing, onde nós vamos ser capitães de naves espaciais que vão ter que ir de planeta em planeta, de base espacial em base espacial, para minerar os vários planetas, adquirir vários recursos para depois trocar esses recursos nas várias bases espaciais por ouro. É basicamente isso tudo. Tem a forma de adquirir novas cartas, novas tripulações, melhorar a nossa tripulação ou aumentar a nossa tripulação, e adquirir nova tripulação que faz novas ações. Cada tripulação faz ações diferentes. É um jogo divertido, com pelo menos a versão que eu tinha, que não é a final ainda por cima, a versão que eu tinha uns componentes fabulosos, uma arte muito interessante. Portanto, se querem saber mais, vídeos no canal. Outro jogo que joguei também foi o Courtesans. É isso mesmo, joguei também este jogo pela primeira vez, e é um jogo super divertido. Ainda há bocado falei de um jogo chamado Biblios, e este jogo tem um feeling semelhante ao Biblios. Basicamente, nós vamos ter uma pilha de cartas. No caso de Biblios, nós íamos tirando carta a carta e íamos ficando com uma, dando para os outros jogadores, ou então passando para a outra fase. Aqui nós vamos logo biscar 3 cartas, e as cartas são representativas de casas nobres que estão à mesa da rainha, certo? E nós queremos que certas casas fiquem nas graças da rainha e certas casas fiquem na desgraça, assim se possa dizer, da rainha. E para isso nós vamos jogar cartas na mesa da rainha. Acima, se queremos que essa casa, essa cor, melhor em estatuto com a rainha, ou jogamos a carta dessa cor na parte de baixo da mesa para diminuir o estatuto dessa casa nobre. Também vamos jogar a nós,
e nos outros adversários. Na nossa vamos jogar as melhores cartas que estão em favorecimento com a rainha para termos mais pontos, porque só pontua as cartas que estão, ou a casa, a cor que está em favorecimento com a rainha, porque aquelas que estão em desfavorecimento vamos perder pontos. Portanto, nós queremos isso assim. Portanto, o que nós também podemos dar aos outros é cartas, cores, que estejam em desgraça com a rainha para eles perderem pontos. Portanto, é um jogo divertido, tem uns componentes muito bons e uma arte muito bonita. A mesa da rainha é um tapete de tecido grosso, bonito, bem pintado, fabuloso. As cartas são cartas que têm dourados, estão em dourados algumas partes da carta, os folheados em dourado, fabuloso, a arte está muito boa. É um jogo super divertido que eu gostei bastante. Se gostam destes fillers e gostam, por exemplo, do Biblios e querem um pouco mais do Biblios, ou querem já estão um bocado farto de Biblios, mas gostam mesmo muito e querem um bocado diferente, fabuloso este Courtesans. Outro jogo que eu joguei e estava super curioso há muito tempo, desde que vi as imagens dele, foi o Babylon. É isso mesmo, um jogo fabuloso em termos de componentes, porque as peças são todas tridimensionais e nós queremos criar um jardim suspenso da Babilónia individualmente no nosso tabuleiro e vamos construir muito dele em altura. Portanto, vamos colocar peças em cima de peças, colunas para colocarmos peças por cima e depois colocarmos mais colunas, fazemos escadas a subir e fazemos tipo estatuetas em vários sítios para elas ficarem a pontuar, e vamos colocar fontes e vamos colocar uma enormidade de componentes fabulosos tridimensionais com vários tipos de pontuação muito interessante, tudo em 3D, plástico, sem dúvida. É um jogo que vale a pena se gostam deste tipo de puzzles tridimensionais, construções tridimensionais, objetivos, criação de padrões tridimensionais. Sem dúvida é um jogo obrigatório este Babylon. Outro jogo que eu joguei pela primeira vez em maio de 2025 foi o Comic Hunters. É verdade, este é um jogo que saiu originalmente já há uns tempos atrás, há uns anos atrás, só no Brasil. Este é um jogo de set collection de cómics Marvel. O que isso quer dizer? Quer dizer que se vocês gostam de Marvel mesmo, não da MCU, não dos filmes, se gostam mesmo da Marvel, old school Marvel, com os cómics mesmo, a papel, se gostam desse tipo, este jogo é fabuloso nesse aspecto. E o jogo em si também é divertido. É um jogo que vai ter vários tipos de leilões, assim se possa dizer, onde nós, a cada tipo de leilão, ou de draft, pode ser um leilão, pode ser um draft, é um draft e há vários tipos de drafts e algum desses drafts pode ser um leilão, assim se possa dizer, mas é isso mesmo, vamos draftar cartas representativas de cómics, desde os cómics do Golden Age, dos anos 60 até aos cómics dos anos 2000 da Marvel, e dos vários personagens da Marvel principais, ou muitos deles principais, e eles vão pontuar de várias formas, e desde cómics diferentes até cómics iguais, tipos, os números 1, o primeiro aparecimento de um certo personagem vão fazer aumentar o nosso trilho, e é um jogo super divertido, e principalmente se vocês tinham esta faceta ou este hobby, ou ainda têm este hobby de colecionar cómics, é sem dúvida um jogo que vale muito a pena. E depois de falarmos sobre os jogos que eu já joguei anteriormente, que eu joguei pela primeira vez em maio de 2021, vamos fazer um pequeno destaque. E o jogo em destaque é o Age of Comics, é isso mesmo, com o subtítulo The Golden Years. Porquê? Porque é um jogo sobre os cómics da Idade Dourada nos Estados Unidos, que são aqueles cómics antes da Marvel, quando a Marvel iniciou, e é esse tipo de cómics, antes da avalanche de cómics de super-heróis da DC e da Marvel, que tomou por completo
os cómics norte-americanos, é essa idade dos anos 30, 40, 50. E é um worker placement onde nós vamos então criar cómics. O worker placement é feito em zonas que nos permitem adquirir, zonas que nos permitem recrutar dois tipos de funcionários, outra zona que nos permite adquirir cartas representativas dos vários cómics, e para fazer um cómic, e outra para imprimir, assim se pode fazer, para criar o cómic em si. E a criação do cómic é sempre com o cómic, né, com a carta representativa pelo cómic. Depois vamos ter que ter um escritor e um ilustrador. E esses podem ou não ser especialistas naquele tipo de cómic, isto é, se o cómic é de ficção científica, é melhor termos o escritor e o ilustrador especialistas nisso, mas podem não ser. Mas se forem, vão dar mais fama, vão dar mais fãs a esse cómic. E uma das formas muito pontuais desse cómic é esse cómic ter muitos fãs. E, além do mais, também tem uma parte de fazer a venda dos nossos cómics por Manhattan, assim se possa dizer. Vamos ter os nossos agentes comerciais que vão de quiosque em quiosque, de loja em loja, tentando vender os nossos cómics aos vários locais para ganharmos com isso, ganhamos mais fama com isso. Os vários cómics feitos vão dependendo dos números de fãs, vão subir ou descer num trilho, no nosso trilho de publicação, e os vários cómics criados vão subir ou descer de acordo com o número de fãs que vamos adquirir mais, ou a cada final de ronda vai diminuir sempre, as pessoas perdem um pouco de interesse, vai sempre diminuir os fãs daquele cómic. Além do mais, também tem uma forma interessante que é os rip-offs, isto é, há cómics que imitam aqueles cómics. Naquela altura talvez fosse algo muito comum haver cómics que tentavam vender por serem parecidos com outros cómics, e é isso que acontece aqui. Tem uns conceitos temáticos muito interessantes. Portanto, é um jogo euro, com os mecanismos totalmente em euros, ou totalmente em euros, não, com mecanismos totalmente euros de worker placement, set collection, objetivos, tracks, recursos. Temos isso tudo, mas com um tema muito forte e que vai buscar esses mecanismos, ou vai colocar esse mecanismo muito ao serviço dessa temática de criação de cómics, venda de cómics, publicidade de cómics. E, novamente, para quem é, para quem não é? Para quem é? Para aquelas pessoas que gostam de cómics, aqueles apaixonados por cómics, como eu, que já falei nisso ainda há bocado no Comic Hunters. Apaixonado por cómics, sem dúvida este é um jogo ótimo para essas pessoas, sentir criar o nosso cómic, arranjar fãs para o nosso cómic, muito interessante mesmo. Por isso podemos fazer vários cómics, vários tipos de cómics de vários temas, muito interessante. Para quem é que pode não ser isto? Ou para quem não é isto mesmo, de certeza? É para pessoas que não têm muito interesse por cómics, não é um tema que lhes diz muito, porque o jogo vive muito do tema. E worker placement, há muitos outros jogos de worker placement que fazem o worker placement melhor que este jogo. Portanto, este jogo é um jogo de worker placement com set collection, etc. para pessoas que gostam de cómics, certo? Para pessoas que o tema de cómics não lhes diz nada, se calhar há melhores escolhas que esta, porque o jogo não inova em grande medida muita coisa. Tem uns mecanismos um pouco interessantes, diferentes, de melhorar as ações, mas já há outros worker placements que melhoram os locais de ação. Portanto, mas tem esse formato de melhorar os locais de ação para fazer ações bónus que deixam fazer ou outras ações ou melhores ações que nós fazemos naquele local, o que também é muito interessante. Mas é como eu digo, se não gostam de cómics, este jogo talvez não seja para vocês, a não ser que queiram mesmo
uma temática, queiram experimentar uma temática que nunca experimentaram anteriormente num jogo do Worker Placement e Set Collection. Portanto, o meu conselho é, se gostam de Worker Placement, Set Collection e são fãs incondicionais de cómics norte-americanos principalmente, mas não só, os próprios cómics europeus ou banda desenhada europeia, é um ótimo jogo para essas pessoas. Quem cómics, banda desenhada não lhes diz nada em si, aconselho a jogar primeiro, a arranjar uma convenção e jogar primeiro para ver se vale a pena os mecanismos que estão naquele jogo, vale a pena vocês adquirirem. E pronto! Foram estes os jogos do mês que joguei durante maio de 2025. É isso! E por isso mesmo, vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.